Olá, professor Sabinelli, tudo bem? Espero que sim. Bom, professor, eu irei estar apresentando aqui a terceira atividade que representa um cache de consultas SQL que implementa uma tabela hash que faz o tratamento de colisão com uma lista ligada e todas as estruturas foram implementadas em sala, né? O código desenvolvido em sala de aula. Eu irei começar apresentando todas as classes, todos os arquivos aqui. Depois eu irei estar rodando o código. E depois apresentarei as classes e, por último, os testes. Então vamos lá. Inicialmente aqui eu tenho a classe app, que é a classe principal, que roda toda a aplicação. Ela implementa o método main, que chama o objeto do tipo menu. E a classe menu, ela abstrai toda a lógica por trás do menu de opções. Temos aqui a classe cache item, que basicamente representa o tipo de dado armazenado dentro do nó, com as referências, né, na lista ligada. É, ele implementa, ele armazena a string com a consulta SQL, a string com o resultado da consulta SQL e o timestamp. E aqui tem a estrutura nó, já com o bucket aqui, com dado substituído tudo certinho aqui, do tipo inteiro para do tipo cache item. Temos aqui a lista ligada, que basicamente é um código desenvolvido em sala de aula, com alguns métodos diferentes ali, mas boa parte foi só modificação na hora de lidar com as entradas, né, com os inputs ali. Aqui está a tabela hash, é o mesmo esquema, então algumas coisas, alguns métodos eu acrescentei aqui, mas boa parte foi só modificação do, dos inputs para os processamentos ali. E é isso, eu irei estar rodando o código agora. Ah, e tem aqui o arquivo CSV, com 50 mil elementos aqui. Eu vou começar inserindo um novo elemento, então a opção 1, aí ele vai pedir uma consulta SQL, então vou pegar aqui do código CSV. Então eu vou inserir aqui. Aí ele pede o resultado. Aí eu vou inserir aqui. Aí ele já aparece as estatísticas da operação, né, de inserção. E agora eu vou fazer a operação de busca. Então, operação 2. E eu vou buscar aqui. Aí ele aparece, elemento percorrido no bucket 1, né? Que só tem um elemento. E o tempo percorrido. Agora eu vou fazer as estatísticas. Então é a opção 5. Aí ele mostra, né? Que o tamanho da tabela são 1009. Total de cache items são 1. Buckets vazios 1008. E o fator de carga, esse número aqui, enorme. E o comprimento máximo do bucket é 1. E o comprimento médio do buckets não vazios é 1 também. Agora eu vou fazer
a importação do CSV, então é a opção 4. Aí ele pede o arquivo, que é consultas underline cache.csv. Aí ele apresenta as estatísticas aqui, né, de inserção, de importação do CSV. Aí eu vou fazer de novo as estatísticas aqui da tabela em geral. Aqui foram as estatísticas da operação de importação. Vou fazer da tabela agora. Aí ele aparece aqui, né? Tamanho da tabela, quantidade de cache items, fator de carga, comprimento máximo do bucket, comprimento médio de buckets não vazios. Agora eu vou fazer invalidar, né? Que é a opção 3. Aí eu insiro o nome de uma tabela, então vamos pegar uma tabela qualquer aqui, tabela users. Então, tá mudando aqui, ele já faz a estatística da operação de vasculhar em todos os buckets da tabela e percorrendo toda a lista ligada de cada bucket, verificando na substring se tem essa tabela em específico aqui, essa string, e faz a remoção, né? Aí eu vou fazer a demonstração agora das implementações, né? E os testes. Então eu vou clicar em sair aqui, opção 6. Irei estar apresentando agora os testes. Os testes não, as implementações. Então, aqui na classe cacheItem, que representa o tipo de dado armazenado, eu coloquei um método, além do toString aqui, esse já estava, no caso, ele faz o tratamento da substring da consulta SQL aqui. E ele faz o tratamento para desconsiderar para não pegar strings que tenham a correspondência que eu coloquei, mas que tem vários outros caracteres antes ou depois, ou os dois ao mesmo tempo, né? A lista ligada aqui, basicamente, os métodos que já existiam, foi o que eu falei, basicamente só fiz a troca do tipo de dado, né? Do tipo inteiro para o tipo objeto, exceto quando é a remoção por índice, né? Que aí você passa o inteiro ali. E os principais métodos que eu coloquei aqui foi que eu acrescentei foi o buscar por SQL, que eu passo a string SQL. Aí ele faz a busca na lista ligada, né? Remoção por SQL, que eu passo, é o mesmo esquema, eu passo uma string com a consulta SQL e ele faz a remoção. Contém tabela na lista, então no caso aqui ele vai vasculhando a lista ligada. E esse método ele é utilizado para vasculhar dentro de cada bucket da tabela hash. Remover por tabela, atualizar por SQL. Os principais são esses. A tabela hash. Os métodos, basicamente é o mesmo esquema da lista ligada. Os mesmos códigos implementados em aula, o que muda é o tipo de dado, né, que é trabalhado ali, e foram inseridos novos métodos, como se contém
a tabela na substring, né, da consulta SQL, calcular o comprimento médio dos buckets não vazios, exibir estatísticas, calcular o comprimento máximo do bucket, calcular fator de carga, é, pegar, eu, pegar o bucket, né? Eu passo uma string SQL, ele converte para o código hash, acessa o índice e retorna a lista ligada. E o cálculo para verificar o tempo de vida do cache, né? E agora eu irei estar mostrando os testes. Então, primeiro é o cache item. É, cache item que só tem um teste só, que é basicamente testar o tratamento da expressão regular. Então ele roda certinho. Ele faz todo esse tratamento aqui, ó. Desconsidera, ele só pega a correspondência exata. Tudo que for diferente ele não pega. Lista ligada a teste. Vou rodar todos os testes aqui. O senhor pode ver que rodou todos os testes. Basicamente são os testes implementados em aula, mais os principais que foram solicitados para a execução dessa atividade. Então, por exemplo, temos atualizar por timestamp, né? O teste para verificar se contém na tabela. Contar e atualizar por SQL. Remover por tabela. E agora eu vou estar mostrando o teste da tabela hash. Então basicamente é os mesmos testes também. Vou estar rodando aqui tudo aqui para demonstrar que não tem nenhum erro. Então tá tudo rodando. Então temos aqui os testes para contar o total de caches removidos, né? Aqui para remover os caches na tabela inteira, né? A remoção. O código para limpar o cache. Teste para limpar o cache. O teste para calcular o comprimento médio dos buckets. O teste para calcular o comprimento máximo dos buckets. O método para contar os buckets vazios. O teste para calcular, para testar o fator de carga. Bom, é isso, professor. Espero que o código não tenha nenhum erro de requisito, algo do tipo. E é isso. Falou.